Começando então a parte de intervalos, que vai estar dividido em duas partes. A primeira parte vai ser simplesmente a definição e a segunda parte as operações. Primeira coisa, o que são os intervalos? A gente olha uma reta numérica. Se tu parar para pensar que em todos os números possíveis, entre, por exemplo, o 1 e o 4, o nosso instinto vai dizer 1, 2, 3 e 4, mas não, a gente precisa lembrar que tem o 1,5, o 1,9, o 2,1, aqui, por exemplo, o 3,4 e assim vai. Quantos são esses números? Eles são infinitos. Bom, se são infinitos números, a gente não vai conseguir representar esse conjunto, pelo menos não mostrando todos eles. Então, o que a gente vai fazer? Vamos apelar para os intervalos, que vai representar essa infinidade de números, mas sem mostrar todos eles, porque, como eu acabei de dizer, isso é absolutamente impossível. Como é que eu represento, então, esse conjunto? A primeira maneira é a representação aqui por parênteses ou colchetes, que está bem à esquerda. E a segunda maneira vai ser a representação gráfica, quando eu mostro o pedacinho da reta que representa. Quando eu tiver colchete em ambos, significa o seguinte: esse conjunto é formado por todos os números entre -3 e 2, incluindo o -3 e incluindo o 2. Então eu pego este ponto aqui, este círculo que representa o ponto, e pinto ele para dizer que o -3 e o 2 pertencem a esse conjunto. Quando eu tiver parênteses, que eu também posso representar desta forma aqui, ó, com um colchete virado contrariamente ao número, excluindo ele. Eu estou dizendo que é todos os números entre -3 e 2, sem incluir nem o -3 e nem o 2. Mas afinal, quais números estão ali? Eu vou pensar, qual é o primeiro número que vem depois do -3? Seria o -2,9? Não, gente, eu não posso afirmar isso pelo seguinte: entre o -3 e o -2,9 existem infinitos números. Então eu vou pensar entre -3 e -2,99. A mesma coisa, também há infinitos números ali. Então eu jamais vou conseguir determinar qual o número posterior ao -3 no conjunto dos reais. Se fosse no conjunto dos inteiros, eu conseguiria tranquilamente. Então, eu só digo, olha, o -3, a partir dele, começa, mas ele não. A mesma coisa aqui, ó. Eu não vou parar no 1,9, no 1,99 ou qualquer coisa parecida, porque sempre vão ter outros infinitos números aqui. Então, a ideia é, apenas o 2 não participa, tudo que vem antes dele, sim, mesmo que eu não saiba qual é. Então, instintivamente, como é que vai ser aqui, ó, onde eu tenho o -3 entrando no conjunto e o 2 não entrando no conjunto? Então, eu vou pintar todo este pedacinho da reta. Ó, só que o 3 também participa, então eu pinto este pedacinho aqui, que representa o próprio -3. O 2 eu deixo vazio porque ele não pertence. A mesma coisa aqui embaixo, só que invertendo a questão do -3 e do 2. Então, eu vou pintar todo este intervalo. O -3 eu vou deixar vazio, porque ele não pertence ao intervalo. E o 2 eu vou pintar. Existe ainda uma terceira representação chamada de algébrica. Então, ó, já deixei pronto aqui para vocês como é que ficou cada conjuntinho, que eu vou chamar de intervalo, e na representação algébrica vai ser simplesmente assim, ó, vai ser aquele conjunto de chaves. Mas se eu falei que eu não consigo representar todos, e esse conjunto de chaves eles representam todos os elementos, qual é o artifício que eu vou usar? Eu vou dizer assim, ó, o x ele pertence ao conjunto dos reais. Essa barrinha significa tal que, ou seja, de forma que o meu -3 vai ser menor
ou igual que esse x, que por sua vez vai ser menor ou igual do que o 2, e daí fechei a chave. Como é que eu vou representar este segundo aqui? Mesma coisa, o x pertence aos reais, de tal forma que o menos 3 agora ele é menor do que o x, que é menor do que o 2. O que é importante reparar nesta outra maneira de representar? Pode ver que quando eu falo colchete, que eu incluo o número, o símbolo que eu uso é aquele menor que vocês já conheciam do ensino fundamental, mas com esse tracinho embaixo que significa ou igual, ou seja, ele inclui, ele abre a possibilidade do menos 3 ser esse valor. Quando tenho parênteses, que eu excluo o número, eu não posso colocar essa barrinha embaixo, senão eu acabo errando. Então vamos ver o terceiro caso aqui, como é que ficou. O x pertence ao conjunto dos reais, de tal maneira que o menos 3 menor que o x, menor que o 2, só que olha só, o menos 3 estava incluído, então eu digo que ele era menor ou igual. E aqui embaixo, quem vai levar o menor ou igual é o 2, porque vai ficar x pertence aos reais de tal maneira que o menos 3 seja menor do que o x, que vai ser menor ou igual do que o 2. Mas surge um outro problema agora. E se não tiver final o conjunto, ou se não sabia onde era o início, se o início era lá para o infinito, como é que eu vou resolver este problema? É simples, vamos olhar para cá. Se eu quero dizer tudo que começa no 13 e vai até o infinito, eu vou fazer assim, ó. O 3 já estava incluído, eu já havia marcado ali, e eu vou marcar nesse meu segmento de reta até o final. Por quê? Porque ele é uma representação de uma reta, então eu não posso deixar nada sobrando de maneira que ele não termine nunca, ou seja, ele está indo lá para o infinito. E como é que eu faço a representação algébrica? O meu x pertence aos reais, de tal maneira que esse meu x ele é maior ou igual do que o 3. Ou seja, eu não vou colocar nenhuma limitação nele aqui. Se por um acaso eu tinha parênteses, o 3 não entra na história. Então, quando eu for marcar na representação geométrica, não altera nada. Simplesmente eu não pinto este círculo que representa o 3. E na representação algébrica, a única diferença é que eu não vou colocar o símbolo da possibilidade da igualdade. Mas e se o infinito vem lá do negativo? E aqui já vem uma coisa importante para lembrar. Talvez vocês olhem em livros ou mesmo em pesquisas pela internet que se coloca um mais infinito nesse tipo de intervalo. Não é errado, mas também não é obrigatório. É obrigatório sempre no menos infinito, isso não se pode abrir mão. Então, ó, eu venho lá, risco todo isto aqui para mostrar que ele não tem um ponto determinado de início e termina um pouquinho antes ali, termina antes de bater no 5, já que tinha um parênteses. Então, este aqui é um x pertence aos reais, de tal forma que o meu x era menor do que o 5. E agora aqui com o infinito incluindo. Vamos pensar. Se eu incluir o infinito, eu estou dizendo para vocês que aqui pode existir um ponto chamado infinito mais 1, o que seria algo completamente absurdo. Ou seja, vocês jamais podem incluir o infinito. Isso que eu escrevi aqui é um completo absurdo, certo? Então, sempre, gente, o infinito ele é sempre em intervalo aberto, ok? Então, infinito sempre aberto, isso é importantíssimo anotar aí. Jamais coloca colchete no infinito, a menos que seja o colchete aberto, porque senão vai dar bobagem. Vocês estão me dizendo que vocês sabem quanto é o infinito ou estão me dizendo que vocês sabem aonde ele fica. Ou seja, vocês estão com um conceito errado de matemática. Excluam essa possibilidade sempre, ok? Então, segundo vídeo vem aí.
Daqui um pouquinho a gente vê de novo. Pausa para o descanso.